Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma segunda com Deus, mais um devocional aqui no canal do Ministério Redenção. E você está perdendo tempo, ainda não se inscreveu no canal, não está deixando as curtidas no like. Gente, vamos lá, vamos ajudar esse projeto a se expandir para outras pessoas, né? O evangelho não pode parar só em nós. Então eu vou dar uns segundinhos para você cumprir essa sua missão. Você vai pegar, se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixe sua inscrição, faça sua inscrição, deixe o seu like e pegue esse vídeo e compartilha, né, para uma pessoa que você sabe que vai ser abençoada com o tema de hoje. Amém? Faça isso, é rapidinho, pausa o vídeo, cumpre essa missão que Deus te deu e vamos espalhar a mensagem dele para outras pessoas também. Amém? O tema de hoje está em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Apóstolo Tiago aqui, irmãos, trazendo uma lição de vida para nós. E o tema de hoje é a fé no dia a dia. Nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos ter fé todos os dias da nossa vida. E não a fé qualquer, não a fé comum, a fé prática, né? E a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é que fé, ela não se limita ao discurso. A fé não se resume a palavras. A fé, ela é prática. A fé, ela precisa ter ação, ela precisa ter evidência. Amém? Às vezes nós vimos para um culto, nós glorificamos ao Senhor, exaltamos o nome dele, dizemos que nós confiamos nele, que ele é a nossa força, que ele é a nossa salvação. Porém, para muitas pessoas, isso são apenas palavras lançadas ao vento. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Isso não é fé. A fé, irmãos, ela é completa quando existe ação, quando existe prática, quando eu cumpro aquilo que eu declarei. Não adianta eu chegar no culto e dizer: o Senhor é a minha confiança, e na primeira adversidade, o medo, ele toma conta do meu coração, a ansiedade toma conta do meu ser, do meu interior. Isso não é fé. A fé, ela precisa ter ação. A fé, ela precisa ter confiança. Se eu declaro que o Senhor, ele é poderoso, que ele tem o controle de todas as coisas, que ele não deixa nada fugir do seu controle, eu preciso que isso tenha ação completa. Eu preciso que na minha vida essa verdade se manifeste. Quando uma situação ruim se manifestar na sua casa, no seu lar, você não pode se desesperar, você precisa ser a coluna de Deus na sua casa. Você precisa assumir a responsabilidade de dizer: não, eu declarei, não apenas declarei, eu vou ter ação concreta e eu vou agir conforme aquela pessoa que não se desespera na adversidade, mas ela crê no impossível e no sobrenatural de Deus. Então, vamos desvincular essa visão de que a fé é apenas dizer: eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus, ele é poderoso. A fé, irmãos, ela é muito mais do que isso. A fé é no meio da situação. A situação está me pressionando e eu não deixo de vir para um culto. E mesmo assim, eu não deixo de falar com o próximo da forma como eu devo falar, com a gentileza, com a pureza de coração, com amor no coração, com a bondade. É mesmo a situação estando ali me oprimindo, ainda assim eu não deixo de orar, eu não deixo de falar com Deus, eu não deixo de cumprir aquilo que Deus me ordenou para cumprir através da sua palavra. A fé é sobre isso, irmãos, é sobre agir mesmo no meio das adversidades, né? A fé sempre ela tem ação concreta. Por exemplo, quando nós escolhemos perdoar uma pessoa, mesmo quando nós não temos essa vontade, isso é fé. E a fé é sobre fazer coisas que, em grande parte das vezes, nós não estamos com vontade de fazer. Às vezes cai uma chuva, você não quer vir para o culto, a gente está ali na cama, né? A gente está ali depois de um dia cansativo de trabalho, uma terça da oração, a quarta da vitória. Nós sabemos que o culto é importante, mas o nosso cansaço às vezes fala mais alto e nós ficamos ali naquele limiar: vou, não vou, vou, não vou. Mas no final, a fé, ela prevalece. Quando a fé prevalece? Quando mesmo cansado, mesmo sem vontade, sem disposição, eu escolho fazer o que deve ser feito. Irmãos, criança, ela faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Deus, ele quer uma fé madura para você, não uma fé de criança que em um dia está sorridente, falando que ama Jesus e no outro dia quer largar tudo.
Deus ele quer uma fé consistente para você, uma fé que crê mesmo, ou melhor, apesar das adversidades, apesar do cenário, apesar das lutas, não abra mão de alimentar sua vida com as palavras que vêm do Senhor, de ir aos cultos e de cumprir aquilo que Deus ele colocou em suas mãos para cumprir de responsabilidade perante a Ele, né? E às vezes nós temos, né, uma incoerência espiritual. Nós pedimos direção a Deus e no momento que Deus ele dá a direção, né, nós não queremos seguir, não queremos obedecer aquilo que Ele mostra. Isso também é falta de fé. Às vezes nós estamos ali orando, Senhor, me dá uma direção, me dá uma luz sobre o que eu devo fazer nessa situação. Isso ainda não é fé. A fé ela vem depois, quando Deus dá a direção e mesmo o cenário dizendo ao contrário, você segue aquilo que Deus ele te direcionou. Isso é fé, irmãos. É obediência, né? Pequenas decisões, elas têm o poder de revelar a fé real. A fé não é apenas o momento que você tem que andar sobre as águas. A fé não é apenas o momento que você vê um grande milagre acontecer, uma causa na justiça que é liberada, uma provisão que Deus colocou na sua vida, uma cura na família. A fé ela não se manifesta apenas nesses momentos. A fé ela tem que ser diária. Ela tem que estar presente no seu dia a dia, na renúncia, na disciplina, na constância naquilo que você começou. Se você determinou esse ano de 2026, eu quero ser mais constante na presença do Senhor, eu quero ser mais presente nos cultos, eu quero me posicionar, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Honra aquilo que você começou. A fé é disciplina, a fé é dia a dia, mesmo estando um dia muito ruim em todos os sentidos. Às vezes nós estamos cansados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, todos os sentidos. E o que nós menos queremos pensar é no Senhor, né? Pelo cansaço. Mas não, a partir de hoje você vai agir diferente. Mesmo no cansaço, mesmo na adversidade, eu vou priorizar o Senhor. Porque a fé, irmãos, ela é manifestada no momento da adversidade. É no momento da luta que Deus ele testa a nossa fé. Quando Jesus ele começou seu ministério e foi batizado, o Espírito Santo, está escrito, levou ele para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Às vezes as tentações servem para revelar a fé que está dentro de mim e a fé que está dentro de você. E por fim, eu quero te dar um conselho para finalizar esse devocional de Segunda com Deus. Às vezes a fé é sobre obedecer, mesmo sem entender. E aqui, irmãos, é isso que mexe com a nossa cabeça, porque nós temos o costume de querer entender tudo, de querer controlar tudo. Irmãos, a fé é obediência, mesmo sem você entender o que Deus ele está mandando você fazer. E talvez eu estou falando para uma pessoa que está um pouco confusa, que Deus deu a direção, mas ainda não entende. Como assim? Deus ele me prometeu que eu vou prosperar, mas hoje o meu cenário não está acontecendo como eu esperava. Como é que Deus ele quer que eu obedeça dessa forma? Realmente, irmãos, às vezes é complicado, mas dê o passo sem olhar para o cenário completo, sem esperar tudo acontecer. Dê o passo que Deus ele te mandou dar. Creia, tenha fé, tenha posicionamento, tenha uma posição firme de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoar até a volta do Senhor, até Jesus voltar. Os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você vai amadurecer, você vai crescer, não só você, mas aqueles que estão ao seu redor. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Deus ele não depende de cenário. Deus ele não precisa que você entenda o que está acontecendo para ele fazer. Ele só precisa que você haja, porque a fé sem obra é morta. A fé, ela precisa ter ação. Amém? Vamos orar neste momento. Eu quero interceder para que o Senhor ele venha gerar fé no seu coração, ele venha estar gerando ânimo, para que mesmo nos dias cansados, mesmo nos dias de luta, de guerra, você tenha fé para permanecer fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui em mais uma segunda-feira, em mais uma segunda com Deus, esse dia que amanheceu maravilhoso para a tua honra e para a tua glória. E eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está diante de mim neste momento, que está ouvindo esta oração, que ouviu esse devocional. E eu quero, Pai, declarar sobre a vida deles o repouso da presença do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito, neste momento, gere ânimo, gere, Pai, convicção de que
É preciso obedecer a ordem que o Senhor deu, que gere sensibilidade à sua voz, que gere disposição para estar fazendo o que deve ser feito mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que o cenário ele aperta e que ele bate na porta e nos encaminha para fazer aquilo que não é a sua vontade. Nós iremos permanecer firmes, Senhor. Esse irmão, essa irmã irão permanecer firmes na ordem que o Senhor deu. Mesmo nos dias difíceis, nós iremos ficar com o que o Senhor nos diz. E nós cremos, Pai. Eu creio, principalmente, que através desta oração, através desse direcionamento que ocorreu nessa segunda com Deus, o Senhor vai aperfeiçoar a sua obra na vida de cada um deles. Eu oro, abençoo não apenas essa segunda, mas a semana dos seus filhos, que eles desfrutem da tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Guarda essa palavra e que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Até a próxima segunda.